Os desastres naturais sempre assombraram a humanidade ao longo da história, mesmo porque as pessoas nunca estão preparadas de fato para passarem por algo desta magnitude. Mesmo assim, em diferentes partes do mundo, algumas cidades foram marcadas por tragédias que mudaram para sempre o destino dos seus habitantes. Neste vídeo, vamos conhecer 4 cidades que sofreram com essas tragédias e entender como estes eventos devastadores deixaram cicatrizes profundas nas pessoas e na história. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ative o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo que nos ajuda bastante. Agora vamos pro vídeo. Centralia, Estados Unidos. Centralia é uma cidade que fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Era uma cidade próspera de trabalhadores que viviam basicamente da extração de carvão, até que no ano de 1962, um pequeno incêndio mudaria para sempre a história desta cidade e dos seus habitantes. Em maio de 1962, alguns bombeiros colocaram fogo em um aterro sanitário para limpá-lo. Porém, o fogo acabou se espalhando por um buraco que havia no aterro e chegou até as minas de carvão que ficavam debaixo da cidade. Como o carvão mineral é basicamente um combustível, quando ele pega fogo em quantidades muito grandes, fica praticamente impossível de apagar. O resultado de tudo isso foi que o subterrâneo de Centralia foi tomado pelo fogo nas minas de carvão. O que mais impressiona em tudo isso é que o chão de Centralia está queimando há mais de 60 anos sem parar. Foram inúmeras as tentativas de apagar o fogo de todas as formas possíveis, mas sem sucesso. Isso levou à evacuação dos habitantes do lugar e acabou transformando Centralia em uma cidade fantasma. Em 2002, o código postal da cidade foi oficialmente cancelado e hoje apenas algumas casas ainda permanecem de pé no local. Porém, o solo rachado da cidade ainda exala a fumaça do carvão que arde em fogo no subterrâneo de Centralia, e os pesquisadores estimam que o fogo ainda pode durar algumas centenas de anos. Pripyat, Ucrânia. Pripyat, localizada na Ucrânia, foi fundada em fevereiro de 1970. É considerada uma cidade átomo, um tipo de cidade fechada, planejada pela antiga União Soviética com o propósito de abrigar os trabalhadores nucleares da antiga usina nuclear de Chernobyl. Após o desastre ocorrido na usina nuclear em abril de 1986, a radiação liberada pelo acidente contaminou uma área gigantesca e acabou atingindo a cidade de Pripyat, que precisou ser evacuada imediatamente, mesmo com alguns habitantes se recusando a sair de casa. Com a evacuação, a grande maioria dos pertences dos habitantes foram deixados para trás. Pripyat se tornou uma cidade fantasma congelada no tempo, pois as suas casas, os móveis, os brinquedos, as roupas e fotografias ainda estão da mesma forma como foram deixados em 1986. Atualmente, a cidade de Pripyat abriga somente um pequeno número de pesquisadores, cientistas e membros do exército que têm acesso à cidade. A entrada de turistas para visitarem a cidade fantasma é feita somente com licenças especiais. Além do mais, é necessário toda uma proteção para entrar na cidade com roupas que cubram todo o corpo para evitar qualquer tipo de contato com a radiação e com o solo da cidade. De acordo com os pesquisadores e cientistas, a radiação em Pripyat não desaparecerá por centenas ou milhares de anos, pois os elementos radioativos de vida longa, como o césio e o estrôncio, continuarão a apresentar riscos significativos, com previsões variando de centenas a até 20 mil anos para que a zona de Pripyat seja considerada segura para a habitação humana novamente. Deixa aqui nos comentários se você teria coragem de ir visitar a cidade de Pripyat. Armero, Colômbia. Armero é uma cidade da Colômbia que sofreu com uma tragédia que atingiu um número incrivelmente grande de vítimas. Em novembro de 1985, a erupção do vulcão Nevado del Ruiz, que estava há 69 anos adormecido, pegou as cidades próximas ao vulcão de uma forma devastadora, embora o governo tenha recebido os alertas antes. Os detritos da erupção do vulcão se espalharam pelas suas encostas num raio de 50 quilômetros, atingindo em cheio a cidade, fazendo com que mais de 20 mil dos seus 29 mil habitantes perdessem a vida de uma forma trágica. A tragédia de Armero é considerado o segundo desastre vulcânico mais mortal do século XX. Apesar de terem sido avisados com antecedência da iminente tragédia, acabaram falhando na evacuação da população, não conseguindo salvá-las a tempo da erupção, o que resultou em uma grande comoção internacional e um marco na história da gestão de riscos de desastres, além de ter deixado uma marca profunda na Colômbia e nas pessoas que sobreviveram a esta tragédia.
tragédia, esse desastre ainda ficou conhecido pela agonia da menina Omaira Sanches. Depois que a lama e os detritos do vulcão demoliram a sua casa, a jovem Omaira ficou presa sob os escombros e permaneceu na água por incríveis 3 dias. A situação da jovem foi toda documentada enquanto ela passava da calma para a agonia por não conseguir ser resgatada. A sua coragem e a sua força emocionaram os jornalistas e trabalhadores voluntários, que estavam ali o tempo todo e que se esforçaram muito para confortá-la. Mas após 60 horas de luta e agonia, infelizmente, ela não conseguiu resistir, provavelmente como resultado de uma gangrena ou hipotermia. Sua morte destacou o fracasso das autoridades em responder corretamente à ameaça da erupção do vulcão, em contraste com os esforços dos socorristas voluntários para alcançar e tratar as vítimas que ficaram presas, pois infelizmente estavam com suprimentos e equipamentos inadequados. Província de Aceh, Indonésia. Em dezembro de 2004, o mundo foi abalado por uma das maiores tragédias naturais da história recente. Um terremoto de magnitude 9.1 na escala Richter desencadeou um tsunami devastador que atingiu a costa de vários países banhados pelo Oceano Índico, com a Indonésia sendo o país mais afetado. O terremoto ocorreu à 00:58 do dia 26 de dezembro de 2004, com epicentro na costa oeste de Sumatra, na Indonésia. Este tremor gerou ondas gigantes de tsunami que atingiram a costa da Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e outros países, com as ondas chegando a até 30 metros de altura. A província de Aceh foi a mais devastada. Estima-se que cerca de 167 mil pessoas morreram ou desapareceram e mais de 500 mil pessoas ficaram desabrigadas, dentre outras cidades que foram praticamente destruídas. O desastre da Indonésia evidenciou a necessidade de sistemas de alerta precoce e preparação para desastres naturais que poderiam vir a acontecer. Desde então, a Indonésia e outros países da região implementaram sistemas de monitoramento e alerta para tsunamis. Hoje, após mais de 20 anos do tsunami de 2004, a Indonésia e outros países que foram atingidos pelo desastre continuam a se recuperar. A tragédia deixou cicatrizes profundas nas pessoas do mundo inteiro que se solidarizaram com a tragédia, mas também ensinou lições valiosas sobre resiliência, a solidariedade das pessoas e a importância da preparação para desastres naturais. Essas 4 cidades nos lembram de uma verdade simples, porém dolorosa. Por mais que ao longo da história avancemos na tecnologia e outras coisas mais, a força da natureza pode mudar as nossas vidas em questão de segundos. Centrália, Pripyat, Armeiro, Indonésia, lugares distintos, culturas diferentes e histórias únicas, mas um mesmo traço em comum: o sofrimento, a perda e as cicatrizes que permanecerão para sempre. Mas ao mesmo tempo, essas tragédias também nos mostram a força do ser humano, a coragem de quem sobreviveu, a solidariedade de quem ajudou e a resiliência de quem reconstruiu sua vida do zero. Cada história que conhecemos hoje é uma lição de que mesmo diante do desastre ainda existe esperança. Se este conteúdo foi útil para você, deixa seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para receber os vídeos novos em tempo real. Os links das fontes e leituras estão na descrição do vídeo. Que ao lembrarmos desses desastres e de tudo o que aconteceu, possamos valorizar cada momento da nossa vida, aprender com o passado e nos preparar melhor para o futuro, pois o mundo pode ser imprevisível, mas a solidariedade e a coragem humana são eternas. Até o próximo vídeo.